fazer um reconhecimento da placa. É uma placa SandBridge, tá? Aquela que nós vimos lá na aula online. Uma placa SandBridge da Sony, tá? É um computador Sony. Essa placa é uma MBX 247, modelo HK1, tá certo, pessoal? Nós vamos ver muito sobre essa placa e sobre a Ivy Bridge também, tá? E vamos começar por ela. Vamos fazer um reconhecimento dessa placa, ver quais são os componentes que ela tem, quais são as fontes, né? E que nós vamos trabalhar com essa placa, tá? Vamos trabalhar com a placa com defeito, que é o nosso caso aqui, é o nosso caso. Essa placa está com defeito, tá? E vamos ter uma placa dessa aqui, perfeito estado, funcionando, tá? Para a gente fazer então uma comparação de tensões, de resistência de linha, essa coisa toda, né? Na nossa próxima aula online, nós vamos falar sobre os instrumentos de bancada. Multímetro, vamos falar sobre o multímetro, vamos falar sobre o osciloscópio, vamos falar sobre fonte de alimentação, frequencímetro, tá? Como utilizar esses equipamentos da melhor maneira na bancada para a manutenção, tá certo? Então, esse curso Notebook 3, nós estamos vendo 3 modelos, né? A SandBridge, a Ivy Bridge e a Bay Trail. São 3 tipos diferentes de placa, tá? Sendo que a SandBridge, tá? Que é o caso dessa placa aqui, e a Ivy Bridge são muito parecidas, tá? Elas têm a mesma estrutura, mesma tecnologia, somente a diferença é o seguinte: na SandBridge, os processadores SandBridge, eles são soquetados, eles vêm no soquete, na placa-mãe, tá? E os processadores da Ivy Bridge, no caso, com essa placa aqui, tá? O processador, ele vem soldado na placa. Mas nós temos também a nossa PCH, idêntico aqui, a SandBridge, tá? Mas o processador vem soldado na placa e existe um dissipador, tá? Com cooler para a placa Ivy Bridge. Já nas placas Bay Trail não vai ter, porque eu não tenho nenhuma aqui agora, não chegou ainda, tá? Eu comprei, mas não chegou ainda. Então, as placas Bay Trail vai ser sem o PCH, tá? E não vai ter nenhum dissipador. Geralmente vem um dissipador de alumínio grande, que pega quase a placa toda, né? Só para dissipar o calor aqui, para proteger o nosso processador, tá certo? Mas o processador da Bay Trail não vai precisar de dissipador, tá certo? Então, uma SandBridge, uma Ivy Bridge e a Bay Trail nós vamos ver depois, que vai ser a última placa que nós vamos ver nesse curso, tá? Então vamos dar uma olhada nessa placa da Sony. Nós vamos estudar essa placa da Sony, tá? Vamos ver os sinais nessa placa da Sony, vamos ver as fontes, né? O relógio nela, tá? Então nós vamos utilizar bastante essa placa da Sony. Vamos ver como ela funciona, quais são as características. Para essa placa SandBridge, a maioria das placas tem a mesma tecnologia, tá? SandBridge. O que vai mudar entre um fabricante, tá? Da Compal, da Quanta, né? de outras marcas que seriam, que vem em vários computadores, né? Da HP, da Acer, da Dell, vários deles, vários modelos Samsung, vários modelos têm a SandBridge, tá? O que vai ocorrer na diferença dessas placas não está no processador, não está aqui no PCH, não está no setor de memória, tá certo? Nem no setor de multi-I/O, tá? Nem no setor de multi-I/O. Vai ocorrer nessas placas a diferença nas fontes, tá? Porque cada fabricante de placa vai fazer essas fontes de maneira diferente, tá? Umas com proteção, como é o caso dessas duas fontes aqui, a fonte de 5 volts e a fonte de 3 volts. Existem aqui MOSFETs, tá? Na saída da fonte. Então essa fonte é controlada e protegida por um MOSFET. Ela não alimenta diretamente os 5 volts, não alimenta diretamente, por exemplo, a multi-I/O nem a BIOS dela. Vai passar primeiro por essa linha de MOSFETs de proteção, tá? Um dos MOSFETs aqui é o de proteção. Aqui é o MOSFET de proteção da linha de 5 volts, tá? No caso aqui está sem os MOSFETs dos 5 volts, de alta e de baixa. Aqui são os MOSFETs do 3 volts, da linha de 3 volts, de alta e de baixa também, tá? Aqui nós temos um MOSFET de proteção, 2 MOSFETs de proteção, porque são 2 saídas diferentes para o 3,3 volts, tá certo? Então, na hora que você liga o conector da fonte, né, o jack,
na hora que você conectar aqui, vai aparecer automaticamente essas fontes de 3 e de 5 volts, tá? Não vai ter tensão em outras regiões da placa, como BIOS, algumas BIOS e algumas tensões na placa, porque ela está protegida por esses MOSFETs. Essa tensão após o MOSFET só vai aparecer quando tiver um sinal de habilitação nos gates dele, tá? Esses sinais de habilitação vão vir oriundos do EC, tá? Ou multi-IO, como queiram chamar, tá certo? Vamos fazer um reconhecimento pequeno na placa, principalmente para vocês conhecerem ela. Aqui nós temos as duas fontes primárias, a região das duas fontes primárias, onde tem aqui a de 5 e aqui a de 3,3 volts, tá certo? Como eu falei antes, com proteções de MOSFET. Teremos aqui a tensão de 1,5 volts, que vai fabricar, né, a tensão de alimentação da nossa memória, tá? E também no nosso PCH ou no nosso CPU, no nosso processador, tá? Então essa fonte de 1,5 volts, ela também vai ter entrada na CPU e no PCH. Por quê, pessoal? Porque essa fonte de 1,5 volts, ela vai fazer a alimentação do nosso barramento de memórias, tá? Nas nossas placas de memória. E o circuito interno da CPU, como o circuito interno do PCH, que vai trabalhar com a memória, se por acaso o PCH tiver essa condição, que nesse caso Sand Bridge aqui, tá? Ela não tem ligação com a memória, então esse 1.5 vai alimentar então a nossa CPU, o circuito que controla a memória da nossa CPU, e o circuito de memória da placa, as DDR da placa, tá? Não confunda essas memórias de vídeo, tá? As memórias de vídeo são alimentadas por outro circuito, tá certo? Que no caso aqui não consta na placa, tá? Bom, veja bem, aqui nós temos uma bobina, tá? Que é a bobina que alimenta o GFX, Graphic, tá? É o Graphic, é a fonte que alimenta o circuito de gráfico, tá? O circuito que vai alimentar a área do processador, onde vai trabalhar com a linha de vídeo, com a linha gráfica, tá certo? Daqui do processador, então vem para o nosso conector LVDS, que está aqui, nosso conector LVDS, tá certo? Então, essa fonte GFX é a última fonte que vai aparecer, tá? No start, né? Na sequência de start, tá certo? Porque ela só vai estar presente quando todas as fontes, toda a parte de circuitos da board estiver funcionando. Quando ela toda estiver funcionando, então vai haver um sinal de habilitação da nossa CPU para a nossa multi-IO, tá certo? Vai para a nossa multi-IO e então a multi-IO vai habilitar essa fonte que vai então alimentar o circuito de gráfico do processador e esse vai então enviar os sinais LVDS para o nosso conector, tá? Essa sequência é muito importante, pessoal. Aqui nós temos duas fontes de core. Por que duas bobinas? Me perguntam sempre os alunos no suporte. Por que, professor? Tem placas que tem 3 bobinas de core, tem placas que tem 2 bobinas de core e tem placas que só tem uma bobina de core. O que é a tensão de core? A tensão de core é que vai alimentar os núcleos do processador, tá certo? Então, 2 bobinas de core, porque cada bobina dessa, vamos dizer que o processador aqui necessite de 3,2 amperes, tá? De corrente para sustentar esse processador, para ele alimentar e poder funcionar, tá? Então, para não ter uma bobina muito grande na placa, uma bobina imensa, né? E um circuito também com MOSFETs grandes aqui, o que se faz? Se coloca, vocês sabem que na eletrônica, se você colocar 2 ou mais fontes em paralelo, essas fontes vão o quê? Somar a corrente, tá certo? Mas não vai se somar a tensão, tá bom? Então, 2 fontes aqui de 0,89 volts, tá? 0,90, que é o caso dessa placa, ela vai estar, as duas em paralelo, vai dar o quê? 0,9 volts. Mas, se cada uma tem 1,5 amperes de capacidade de fornecimento de corrente, vai se somar as correntes. Então, essas duas aqui, estando em paralelo, vão dar 3 amperes, que vai, então, sustentar o nosso core da CPU. Tá bem entendido isso, pessoal? Tá? Então, são 2 fontes
de core. Se por um motivo qualquer, uma dessas duas fontes vier a parar, deixar de funcionar, logicamente quem controla essas duas fontes aqui é somente um circuito PWM, tá certo? É um circuito PWM somente, tá? É um circuito PWM somente que vai controlar essas duas fontes de core. Geralmente o circuito PWM que controla as fontes de core do núcleo do processador também controla a do núcleo de gráfico, tá? Que se chama núcleo também, certo? O núcleo gráfico do nosso processador. Então, geralmente, somente um CI PWM vai controlar essas três fontes, vão estar oriundas nessas três bobinas, tá certo? Então, essas duas fontes aqui, elas têm que funcionar em paralelo, tá? Ao mesmo tempo, certo, pessoal? Fornecendo, então, cada uma 0,9 volts, que no final, na saída, vai dar 0,9 volts, tá certo? E cada uma, por exemplo, vai dar 1,5 amperes, ou uma vai dar 1,2 amperes e a outra vai dar 2 amperes, por exemplo, tá certo? Então daria os 3,2 amperes para sustentar o núcleo da nossa CPU. Sempre tem que conferir isso aqui. A penúltima fonte que aparece na alimentação de todo o circuito da placa, a penúltima fonte, são as fontes de core. E depois dela vem então a fonte de core GFX, de gráfico, tá? Então, na nossa sequência, existe também uma outra fonte, essa fonte aqui, dessa bobina aqui, tá? De 1,05 volts, e essa tensão aqui vai fazer a alimentação da nossa PCH, tá? A alimentação da nossa PCH, tá certo? E que vai também ter um circuito na nossa CPU que vai ser alimentado também por esse 1,05 volts. Esse 1,05 volts é muito importante, porque sem essa tensão aqui, a nossa PCH não vai funcionar. E o circuito oriundo da CPU, do nosso processador, que faz comunicação entre a PCH e a CPU, também não vai funcionar. Elas não vão conseguir se falar, tá certo? Então essa tensão de 1,5 volts também é muito importante, ela vem logo após o start do botão, tá? Assim que você aperta o botão, vai aparecer essa fonte de 1,05 volts, a de 1,5 volts, vocês vão ver lá na sequência de start, tá? Elas aparecem praticamente simultaneamente, tá? Mandando também informações para a nossa multi-I/O, para a multi-I/O saber fazer um feedback, né? Que a gente chama de feedback, para a multi-I/O saber se realmente essas fontes não tem curto, porque se houver curto na fonte, ela não vai gerar tensão, e a multi-I/O, o nosso EC, vai ver que essa fonte não funcionou e não vai dar sequência, né? Sequência na partida, certo? Ela não vai continuar a sequência de start. Ela vai então entrar em bloqueio, vai voltar ao estado inicial.